Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, hoje dia 25 de fevereiro do ano de 2025, data da publicação dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapan no YouTube e todos os canais do mestre Dinho. Entretanto, a transmissão ao vivo foi no dia 24 de fevereiro do ano de 2025. Os meus agradecimentos aos patriotas, gratidão ao atual presidente dos Estados Unidos, Trump, que é contra todas essas palhaçadas de todos esses criminosos políticos e ditadores covardes que estão rasgando a Constituição Federal e sendo contra a liberdade de expressão. A seguir, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Gratidão também para o juiz Oscar Aníbal Chapan. A seguir! Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Porque por algum tempo nossas forças armadas... Muito boa tarde, 24 de fevereiro de 2025. Horário 17 horas 10 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, o árbitro, presidindo a Corregedoria Geral na investigação de 197 países. Estamos a identificar um dos saqueadores, conjuntamente com vários países da Europa, que saquearam a USAID, saquearam o dinheiro Tesouro Americano. E estamos vendo ele no átrio a discursar do lado do senhor Trump. Queremos ouvir desse Macron: você tem que pagar o dinheiro que você deve à população dos Estados Unidos da América e principalmente a toda a população carente que você e o teu compadrinho da Van der Leyen, da União Europeia, dividiram o dinheiro da população dos Estados Unidos da América, que esse dinheiro era destinado aos mais necessitados, e vocês se favoreceram desse dinheiro, roubando, desde 1990, todos os planos Marshall. E você, alegando com este Lula sociedade, na tua intimidação de opressor no povo da Guadiana inglesa, da Guadiana francesa, estamos aqui para lhe informar que a Guadiana grita por liberdade,
não pertence mais a você. A ilha do diabo, onde você torturou vários patriotas, verdadeiros heróis franceses, onde você e esse teu compadrinho assassino dessa van der Leyen, dessa União Europeia, a patrocinar os teus terroristas do Irã e ainda intimidando, dizendo que o Irã possui armas atômicas. Você ainda tem a petulância de se dirigir a um homem livre, eleito pelo voto, com 23 dias de posse do cargo administrativo da presidência dos Estados Unidos. Vocês têm que pagar tudo que deve aos Estados Unidos da América. Se juntaram com esse filho da puta do Luiz Inácio Lula da Silva a dividir o território brasileiro. Pois agora estamos a informar que este território pertence ao Brasil. Entendeu, seu francês filho da puta? Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, com chancela, tutela e curatela, com a vigência do Tribunal Internacional, com o Supremo Tribunal Mundial, em dizer: você não vai intimidar nenhum brasileiro, você não vai intimidar nenhum Estado brasileiro, querendo jogar a tua bomba, filha da... no território da República Federativa do Brasil. Estamos em guerra. Você vai intimidar a puta. Estamos entendidos? Aqui não tem ninguém brincando, seu francês filha da... Entendeu? Meu pique sobrevivência, Oscar Aníbal Tiapano, @gmail. .com. Plataforma, banco, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 447 34. Plataforma, banco, Mercado Pago. O seu Macron, devolva o dinheiro. Se comprometa a pagar tudo que deve à população do planeta que você roubou e ainda intimida em querer jogar a bomba atômica no Brasil. Eu vou enviar tua bomba atômica. Viralize isto. Meus amigos, uma notícia bombástica. Mas antes, meu abraço para todos vocês desde a Venezuela do Sul. Este balneário vermelho, que está se desbotando um pouquinho, graças a Deus, dia a dia, né? Ora et labora, vamos em frente. Como diria São Bento. Aliás, São Bento é muito importante porque é o santo exorcista da Igreja Católica e neste momento é muito importante. Nós precisamos exorcizar muita coisa no Brasil, Muito bom. Meus amigos, qual é a notícia bombástica? Aqueles achavam que o Trump iria cometer o mesmo erro do primeiro governo, e os erros que alguns erraram, outros fizeram de propósito. Governos americanos que deram as costas para a América do Sul, América Central, enquanto o eixo sino-soviético, persa, começaram a adentrar por aqui, pelas nossas plagas sul-americanas. Trump está querendo corrigir fazer a correção da rota. Nós estamos vendo isso pelas falas do próprio presidente, principalmente do secretário de Estado Marco Rubio, do Musk, enfim, de muitos auxiliares aí
estrategistas ligados ao Trump, porque houve uma percepção óbvia, clara e atual de que ou os Estados Unidos reagem, retomam influência sobre a América Latina, ou vai ter muitos problemas. Não se pode virar as costas para o seu quintal de maneira tão continuada como se vinha fazendo. Muito bem, mas tem muita coisa acontecendo. Interessante. Vamos falar, a notícia bombástica é essa, ainda sobre o relatório da Comissão Especial da OEA sobre a repressão à liberdade de expressão no Brasil. O Pedro Baca veio ao Brasil, ficou impressionado com o que viu, com o que ouviu, e deixou muita gente aqui no Brasil, aqueles que têm, de cabelo em pé. Há matérias que já se tem aí a confissão de gente do governo Lula dizendo que tentaram fazer de tudo aqui para manipular, digo assim, para despistar os caminhos do Baca aqui neste brejo, mas acho que não conseguiram. Aqueles que devem no cartório estão aterrorizados com o que pode vir neste relatório que será emanado por esta relatoria encabeçada pelo Vaca. Meus amigos, a história é uma só. Os Estados Unidos são responsáveis pelo pagamento de 52% das verbas que nutrem, patrocinam e mantêm a Organização dos Estados Americanos, esta OEA. E agora, esta direita conservadora, graças a Deus saudável espiritual e mentalmente, que está no poder dos Estados Unidos. Olhem as falas do presidente, do vice-presidente J.D. Vance na Europa recentemente, onde deu um verdadeiro ultimato, o vice-presidente americano, aos componentes da aliança que os Estados Unidos mantêm há tanto tempo com os países europeus. Ele disse, para que nós continuemos a nossa aliança histórica, é preciso que nós recordemos que temos que continuar defendendo os mesmos valores que sempre defendemos. Valores muito caros aos Estados Unidos desde a sua fundação. O J.D. Vance falou olho no olho com os líderes europeus. Os Estados Unidos não continuarão mantendo uma aliança com países, como está acontecendo na Europa, com países, como está acontecendo na Alemanha, que estão fazendo letra morta ao direito de seus cidadãos, ao direito à liberdade de expressão de seus cidadãos. É por isto, pessoal, que uma vez que o Baca, que esta comissão, que a OEA é patrocinada por dinheiros americanos, e os americanos estão querendo defender a liberdade de expressão, é óbvio que se os fatos no Brasil relatados ao Pedro Baca forem consubstanciosos no sentido de apontar, comprovar que no Brasil certas autoridades que deviam proteger o direito do seu povo estão esculhambando o direito do seu povo, é claro que se essa realidade chegou documentalmente, por meio de relatos, etc., em mãos do relator Pedro Baca, é claro que ele ou relata isto fidedignamente, ou irá para o brejo. Ele e a OEA inteira, ou irá para o brejo. Esta pressão, então, dos Estados Unidos, é como diria o professor José Hermano Saraiva, lá de Portugal, é uma pressão santa. Uma pressão santa, porque é uma pressão para que se faça o certo. Então a OEA, se está pressionada pelos Estados Unidos, que são os seus maiores colaboradores financeiros, está pressionada, é uma pressão santa, para que a OEA não se perca nesse relatório por paixões ideológicas, que aí sim se aproximaria mais do Barroso, do Cabeludo e etc. É bem nesse sentido que vem aqui este furo de reportagem, de novo, de um repórter do portal Metrópole,
Ele está dizendo o seguinte: o governo Trump diz que vai analisar a relatoria da OEA sobre liberdade de expressão no Brasil, o que significa que os Estados Unidos estão atentíssimos. O que significa, então, que os principais assessores de Donald Trump, principalmente o secretário de Estado Marco Rubio e tantos outros demais, estão de olho neste relatório e irão analisar minuciosamente o resultado deste relatório. E se o resultado deste relatório apontar que no Brasil está havendo sim restrição, está havendo sim ofuscamento da liberdade de expressão das pessoas, os Estados Unidos vão agir. E vão agir com sanções. Óbvio, sanções pessoais em cima daqueles que estão fazendo mal à liberdade de expressão das pessoas e sanções também até gerais contra o Estado brasileiro. Não se faz um ovo, não se faz um omelete sem quebrar o ovo, sem trocadilho nenhum. Vamos ouvir isso daqui? É muito interessante, prestem atenção. Dinheiro na hora e taxas a partir... Não é isso, é o que virá em seguida. Aqui. Os Estados Unidos confirmou ao Metrópolis que vai analisar as conclusões do relatório da OEA sobre liberdade de expressão no Brasil. O governo dos Estados Unidos confirmou ao Metrópolis que vai analisar as conclusões do relatório da OEA sobre liberdade de expressão no Brasil. Na semana passada, após entrevistar Pedro Vaca durante sua visita ao Brasil, eu consultei o Departamento de Estado do governo americano para saber se eles estavam acompanhando a visita e tinham interesse no relatório final. A resposta veio hoje através da assessoria da Embaixada Americana no Brasil. A embaixada disse, abre aspas, a liberdade de expressão é um pilar essencial para uma democracia saudável. Vamos analisar as conclusões do relatório final. Cabe lembrar que Pedro Vaca esteve aqui no Brasil na semana passada, conversou com autoridades dos 3 poderes, conversou com representantes do judiciário, do governo e do legislativo e também com membros da sociedade civil. Eu o entrevistei quando ele entrava em uma dessas reuniões e disse que ficou muito impressionado com relatos que ouviu. We're listening to a lot of stories and reports, a very heavy agenda. So we're on that. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to analyze this with calm. Lembrando que ainda não há Aqui é aquele famoso trecho, né, que esse mesmo repórter indagando ao Pedro Vaca, eles estão conversando em inglês, e o trecho que foi muito aí divulgado e realmente analisado pelas pessoas, onde o Pedro Vaca disse que estava muito impressionado com o tom dos depoimentos, das falas que estavam chegando a ele. Bom, meus amigos, os Estados Unidos estão avisando. Nós estamos de olho no relatório, estamos ansiosos pelo relatório, vamos analisar o relatório e vamos agir após o relatório. Isto é uma bomba. Isto é uma bomba. prazo para a conclusão desse relatório por parte. Não há um prazo, mas esse relatório será feito em tempo, porque todos querem muito saber sobre esse relatório. Apenas um pequeno detalhe. Nós vamos fazer um vídeo, me cobrem, me lembrem depois, me recordem. Vamos fazer um vídeo, colocar um lembrete aqui, sobre Hugo Pollo, Carvajal. Pollo já firmou acordo de delação premiada com a Justiça Federal do Distrito Sul de Nova York. Falará tudo o que sabe. Será por isso que está havendo tanta pressa, tanta correria em alguns lugares da América do Sul? Apenas um parênteses, aí fecha o parênteses. Fechei o parênteses do frango. Frango está caro, frango. Ainda sobre os Estados Unidos, em complemento a este vídeo, que eu julgo muito importante. Vocês sabem que nas últimas horas, nos últimos dias, em verdade, está ocorrendo o CPEC, Encontro de Conservadores, e neste momento ocorrendo nos Estados Unidos. Há poucas horas,
Um dia muito importante, CPEC. Um dia em que houve a tão esperada presença do presidente dos Estados Unidos. E sim, Lula, ele é o gerente do mundo. Sempre foi assim, sempre será. O Donald Trump falou então nas últimas horas no CPEC, estava presente lá inclusive na plateia, em posição de destaque, nas primeiras fileiras, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é uma pessoa, como todos sabem, impressionantemente próxima à família Trump. E isso está repercutindo muito, todos vocês já viram essa altura. O Trump mandou um recado a Bolsonaro, por meio do Eduardo. Na verdade, Trump sabe quando ele falou ali, instantaneamente, pelas redes sociais, o Bolsonaro já receberia o recado. Ele fez de propósito, naturalmente. O Trump é um grande comunicador. Diz aqui o Pleno.news, no CPEC, Donald Trump elogia Jair Bolsonaro e sua família. O presidente americano deu declarações no sábado, 22 de fevereiro. Um momento realmente muito sintomático, muito importante, extraordinário. No sábado 22, o presidente dos Estados Unidos, nada mais nada menos, animai-vos, Donald Trump citou o ex-presidente Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O republicano deu declaração durante a conferência conservadora CPEC em Washington. Disse o seguinte, abro aspas, com muita honra para o presidente dos Estados Unidos. Meu amigo Eduardo Bolsonaro, apontando para Eduardo Bolsonaro na plateia. Meu amigo Eduardo Bolsonaro do Brasil, da Câmara dos Deputados, obrigado, obrigado. Meus cumprimentos ao seu pai. Muito obrigado. Grande família, um grande cavalheiro e uma grande família, disse Trump. No inglês fica bem melhor, né? Esse tipo de... Porque é uma linguagem, né? O Trump falou que era um grande gentleman e tal, né? Bem legal. Nas redes sociais, Eduardo divulgou o trecho e agradeceu a menção. Disse Eduardo Bolsonaro, aspas, é uma honra, presidente Donald Trump, ter sua amizade, respeito e estima. Nada mal você ser amigo do presidente dos Estados Unidos, né? Será que Zé Disseu é? Será que Fernando Gabeira, que nem lá pode entrar nos Estados Unidos porque cometeu atos terristas nos anos 60, será que pode entrar lá? Será que Luiz Cláudio, filho de Lula, é amigo pessoal de Trump? Será que José Guimarães, Alexandre Padilha, é amigo pessoal de Trump? Será que, inacreditavelmente, um homem que está numa posição tão alta, que talvez lhe seja desproporcional, Rui Costa, ministro da Casa Civil do Lula, é amigo pessoal do Donald Trump? Nada mal ser amigo pessoal do Trump. E os Bolsonaros são amigos pessoais do Trump e de sua família. Disse o Eduardo, então, em agradecimento. É uma honra, presidente Donald Trump, ter sua amizade, respeito e estima. Saiba que eu, meu pai, minha família e minha nação temos o mesmo carinho. E isso temos. Respeito e admiração por você. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Juntos seremos grandes novamente, escreveu o parlamentar brasileiro. Se Deus quiser. Bom, não é preciso dizer mais nada, né? O conteúdo desse vídeo mostra que os ventos estão conservadores. Fala, meus queridos, isso é uma bomba! Bomba nos Estados Unidos. Votação para expulsar o Moraes chega na quarta-feira. Queridos, isso aqui é uma matéria da Globo, não sou eu que estou dizendo. A Globo está dizendo, deputados dos Estados Unidos votam na quarta-feira projeto para barrar Alexandre de Moraes no país. Caraca, mano! E as pessoas dizem, não, Fábio, fica falando essas coisas, isso nada vai acontecer. Ah, vocês falam que os Estados Unidos não vai acontecer nada. Aí o Alexandre de Moraes é réu. Ah, mas estão falando que esse negócio de sanções não vai acontecer nada. Agora, a Globo. Pessoal, isso aqui é a Globo. A Globo, aqui, ó. Malu Gaspar, da Globo. Malu Gaspar, da Globo, falando que o Alexandre de Moraes vai acabar perdendo o direito de entrar nos Estados Unidos, né? E aquela coisa, nós ouvimos falar aí, boatos por aí, que o Alexandre de Moraes tinha tirado tudo dos Estados Unidos. Nós ouvimos falar que o Lula disse ao Alexandre de Moraes para não viajar para os Estados Unidos que ele seria preso. E agora fica muito claro, né? Fica muito claro que realmente o Lula sabia alguma coisa. Porque o Lula sabia que o Alexandre de Moraes provavelmente seria preso.
porque o Lula alertou o cara. E depois dessa alerta, e foi assim que você repara, depois dessa alerta, todas essas coisas começaram a explodir. Essas coisas começaram a acontecer depois que o Lula alertou. Muitas pessoas falam, porra, tinha que ter ficado quieto, deixado o Alexandre de Moraes ir para os Estados Unidos e ser preso. A gente não sabe se ele seria preso de verdade, mas é o que o Lula falou, é o que as matérias disseram. Agora, depois que falaram isso, primeiro você teve matérias dizendo que o Alexandre de Moraes tirou o dinheiro dos Estados Unidos, depois você teve o Lula dizendo que o Alexandre de Moraes seria preso, e depois você teve processo que abriu contra o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes dobrou a aposta, os Estados Unidos triplicou a aposta, o Alexandre de Moraes quadriplicou a aposta, virou pancadaria, virou porradaria, e é o Chihuahua muito nervoso brigando com o Pitbull, que é o Trump. E o bicho tá pegando. Nós fizemos um vídeo hoje mais cedo explicando para você. Se você não assistiu, assista o vídeo mais cedo. É um vídeo curto também, que vale a pena você assistir, tá bom? Então eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Nós estamos numa missão de chegar a 1000 membros no canal. Chegando a 1000, vamos fazer um sorteio de R$1.000 para os membros. Torna-se membro, cara. Você tem uma empresa? Torne-se membro com valor maior. Você não tá tão bem? Torne-se membro com valor menor. Mas todo mundo pode ser membro. Todo mundo. Ajude a direita a combater a desinformação. Vamos lá. Sem muito lero-lero, direto ao assunto, vapt-vupt. Deputados dos Estados Unidos votam na quarta-feira, amanhã, um projeto para barrar Alexandre de Moraes no país. Cara, eu vou levantar champanhe. Quando passar essa lei e o presidente Trump assinar, vai ser bom demais. Texto apresentado por aliados de Donald Trump após a suspensão do X no Brasil será avaliado pela casa dominada pelo Partido Republicano. O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votará na próxima quarta-feira um projeto de lei que, se aprovado no Congresso americano, poderá barrar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de entrar no país ou até mesmo de portá-lo. De deportá-lo, caso ele estiver nos Estados Unidos, mas diz que se estiver aqui, ele pode até ser preso, né? Então não vai estar aqui. Caso a legislação entre em vigor e o magistrado esteja no solo americano. Batizado de No Censure on Our Shores Act, o projeto foi protocolado em setembro do ano passado pelo deputado Darrell Issa, da Califórnia, e Maria Salazar, da Flórida, ambos do Partido Republicano do presidente Donald Trump, no contexto da suspensão da rede social X no Brasil por Moraes após a empresa se recusar a cumprir as ordens judiciais. Então, se antes eles já queriam banir o Alexandre de Moraes, imagina agora. Né? Imagina agora. Então, com certeza vai passar e o Alexandre de Moraes será... Eu falei para as pessoas, não sei se você lembra, esses dias, eu fiz uma live dizendo para você que, na minha opinião, eu botei até o título, era exemplo na capa, que o Alexandre de Moraes pode vir a ser um exemplo. Venha a ser usado como exemplo, venha a ser o boi de piranha. Vamos pegar o Alexandre de Moraes e mostrar para o mundo que você não brinca com o presidente Donald Trump. Você não briga com o presidente Donald Trump. Você não rasga a Constituição e sai de braços cruzados. Você não cria censura, você não vira um ditador e simplesmente não acontece nada. Então ele pode ser usado como exemplo. E aqui você tem uma lei. A lei foi feita exatamente focada nele e eu não estaria surpreso de que ele seja a primeira pessoa a ter essa lei sendo usada contra. Imagina você, a lei é criada e a primeira pessoa que eles usam a lei é o próprio Alexandre de Moraes, porque ele certamente foi a pessoa que fez com que essa lei fosse criada. Cara, tem muitos ditadores no mundo, mas o Alexandre de Moraes, ele foi a cereja do bolo. Porra, esse cara, como o Patrick falou, né? Se você pensasse numa foto que pudesse definir um ditador hoje, seria a foto do Alexandre de Moraes. Então, eu acho que isso aí vai ser interessante. A inclusão do texto na pauta do comitê foi repercutida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, nas redes sociais, como uma iniciativa que pode tirar o visto de violadores da liberdade de expressão. O texto, que está votado pelo colegiado, equivalente à Comissão de Justiça no Brasil, torna-se inadmissível e sujeitos à deportação agentes estrangeiros
que venham a infringir o direito de liberdade de expressão por meio de censura a cidadãos dos Estados Unidos em solo americano e foi celebrado por deputados aliados de Jair Bolsonaro no Brasil. O colegiado é presidido pelo republicano Jim Jordan, é signatário de outro projeto de lei que também tem Moraes na mira, além de parcerias da Justiça Eleitoral Brasileira com entidades governamentais americanas como USAID. Se aprovado, a pauta ainda deverá ser aprovada pelo plenário da Câmara e precisa 218 votos, a maioria dos 435 deputados, para se converter em lei. Esse é exatamente o número de parlamentares republicanos na casa. O bloqueio da plataforma foi suspenso um mês depois, após a campanha recuar e nomear um representante legal no Brasil, a pagar as multas expedidas pelo Supremo e se comprometer a acatar decisões da Justiça. Mas Alexandre de Moraes continuou na mira de trumpistas e bolsonaristas, e o cenário político dos Estados Unidos deu uma guinada de 180 graus desde então. A Câmara dos Representantes segue controlada pelos republicanos, que nas eleições de 2024 passaram a deter o controle sobre o Senado. Claro, a Casa Branca. Além disso, o dono do X, o Elon Musk, se tornou assessor sênior do Trump, além de chefiar o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, na sigla em inglês. Antes, a lei não teria o apoio de senadores democratas, ainda poderia ser vedada pelo então presidente Joe Biden, que mantinha boas relações diplomáticas com o Brasil. Na ocasião, tanto Issa quanto Maria Salvador deixaram claro que o projeto foi protocolado em resposta à decisão de Moraes de suspender a Rede X. Então, pessoal, o projeto foi protocolado em resposta ao Alexandre de Moraes. Então, você tem dúvida. Porque, olha só, pensa comigo, pessoal. Porque a gente está falando aqui o seguinte, nós jogamos, em vez de arriscar, a direita... Desculpa, a direita americana jogou o certo, né? Tinha o certo e o duvidoso. O duvidoso era, nós poderíamos ter passado essa lei com o Congresso anterior e poderia ou não passar na Casa, no Senado e o presidente. Não sabíamos. Olha, existia a possibilidade, mesmo com a maioria de democratas no Senado, desse projeto passar, tá? Porque aqui, mesmo a esquerda, em sua grande maioria, eles são contra a censura. Existe uma parte da esquerda aqui que é pró-censura, etc e tal. Mas, em sua grande maioria, a população americana, mesmo de esquerda, é contra a censura. Então, havia possibilidade de passar, mesmo com maioria democrata. Agora, com maioria republicana, não existe possibilidade de não passar, tá? Deputado da Flórida afirmou que Alexandre de Moraes representa a vanguarda em uma cruzada internacional contra a liberdade de expressão e cidadãos como o Elon Musk. E argumentou que o direito previsto na primeira emenda é natural e inalienável e não deve ter fronteiras. Já o colega da Califórnia, à época presidente da seção de comitê judiciário, da equivalência da Comissão Constitucional de Justiça no Brasil, voltado para assuntos de internet, falou em abuso de poder cometido pelo Supremo Tribunal Federal, que tem o Elon Musk em sua mira. E foi além. Espera aí que eu vou limpar meu olho aqui que tô ceguinho. Com esse projeto, autoridades de governos estrangeiros estarão avisados. Se negarem aos nossos cidadãos direitos da primeira emenda, negaremos sua entrada aos Estados Unidos ao mostrar a porta de saída. Olha que bacana, né? Eu sou um cidadão americano. Então, qualquer pessoa que me bloquear agora no Brasil, em qualquer lugar depois dessa lei, a gente pode entrar aqui na justiça para que essa pessoa seja banida também aqui nos Estados Unidos, né? Quem é que perde? É o que eu estou falando para você. O argumento é que as restrições de perfil por ordem de Moraes, em inquéritos como das milícias digitais, já atingiram brasileiros com cidadania americana ou residência fixa nos Estados Unidos. O projeto apresentado ontem prevê justamente sanções a autoridades estrangeiras que violem o direito à liberdade de expressão de cidadãos dos Estados Unidos que estejam em solo americano. Por exemplo, o Elon Musk é um cidadão americano que foi atingido pelo Alexandre de Moraes. O Constantino é um cidadão americano que foi atingido pelo Alexandre de Moraes. O Paulo Figueiredo é residente, o Alan dos Santos é residente, a Ludmilla também é residente e todos foram atingidos pelo Alexandre de Moraes. Então, tá aí. O texto é feito sob medida para completar
contemplar os casos de brasileiros como Paulo Figueiredo, denunciado na semana passada pela Procuradoria-Geral da República, junto de Bolsonaro e outras 33 pessoas, pela trama golpista. Rodrigo Constantino, os dois são cidadãos americanos. Eu acho que o Paulo Figueiredo não é cidadão americano, tá? O Constantino sim, Paulo Figueiredo não. Tem canais de direita e tiveram suas redes sociais bloqueadas de passaportes cancelados por ordem de Alexandre de Moraes. Conforme antecipamos na época, a articulação do projeto contou com a colaboração ativa de bolsonaristas radicados nos Estados Unidos, que vem costurando, junto a parlamentares trumpistas, uma ofensiva contra o Supremo, pelo que apontam como violação de direito à liberdade de expressão, previsto na forma irrestrita pela primeira emenda à Constituição. Então a gente tem aqui a emenda trumpista. Vamos terminar a ler tudo, né? Ofensiva trumpista. Em setembro de 2024, um grupo de deputados e senadores aliados de Trump também encaminharam uma carta ao então secretário de Estado americano Anthony Blinken, solicitando a revogação dos vistos de todos os ministros do STF, com destaque para Alexandre de Moraes, descrito no documento como ditador totalitário. Na correspondência, os parlamentares sustentaram que a democracia e a liberdade de expressão estariam sob ameaça no Brasil em função de decisões do STF que teriam violado estes princípios, entre elas a suspensão do X sob fundamentos jurídicos questionáveis. O documento fala também de censura a conservadores e críticos da corte, que representaria uma perigosa guinada autoritária em uma das maiores democracias do Ocidente. Meu amigo, isso é bombástico. Certamente, hoje, às 15 horas, vou falar mais sobre isso, vou trazer mais um assunto sobre isso. Precisamos falar mais, precisamos espalhar mais isso. Cara, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer com que as pessoas acreditem que algo está acontecendo. Quando você vê a Globo falando dessa forma, você vê que coisas realmente estão acontecendo, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Pela lei americana, é possível julgar um cidadão que não seja americano e que, por exemplo, não possa comparecer às audiências, como no caso do Alexandre de Moraes? Caso ele não se defenda e ignore a ação, como é normalmente o hábito dele, o que aconteceria? Mas por que ele não está podendo comparecer? Eu não sei se ele se sente confortável em ir aos Estados Unidos, por exemplo, nesse momento. A gente foi fazer uma brincadeira e encaminhar... Eu peço o seguinte a você, eu preciso hoje especialmente do seu like e do seu compartilhamento. Tudo isso é importante, mas nada é mais importante que você pegar o botãozinho do encaminhar, enviar o programa para os seus amigos e principalmente, ainda mais em 2025, para os seus inimigos, porque isso aqui é o Paulo Figueiredo Show. Dr. Martin De Luca, muito obrigado por... Vamos imaginar um cenário paralelo para ilustrar. Vamos imaginar que um juiz na Coreia do Norte começa a encaminhar por e-mail a diversas empresas nos Estados Unidos, a CNN, a MSNBC, a Fox News, ordens judiciais sobre pena de sigilo, né, sobre sigilo, nas quais ele ordena que toda crítica sobre Kim Jong-un seja removida do ar. Caso a empresa americana não cumprir, estará sujeita a uma pena de X quantidade de dinheiro em Coreia do Norte e a suspensão de todas as atividades em Coreia do Norte. E também demanda um mandado que certas transações financeiras que acontecem dentro dos Estados Unidos sejam suspensas de forma imediata ou sofrerá certas penas. Você acha que ela não admita, por exemplo, essa ação, ela não seja sequer analisada pelo tribunal, não seja admissível, não seja considerada admissível pelo juiz? A gente não está preocupado com isso, não. Ok. Não. Pela lei americana, é possível julgar um cidadão que não seja americano e que, por exemplo, não possa comparecer às audiências, como no caso do Alexandre de Moraes? Essa é uma pergunta do ponto de vista prático. Ele é notificado, ele é served, como é que funciona? E caso ele não se defenda e ignore a ação, como é normalmente o hábito dele, o que aconteceria? Mas por que ele não está podendo comparecer? Eu não sei. Ele não pode comparecer. Por que não poderia comparecer? Eu não sei se ele se sente confortável em ir aos Estados Unidos, por exemplo, nesse momento. A gente foi fazer uma brincadeira e encaminhar a ação para ele por e-mail, né? E pedir para ele se apresentar na Flórida. Que é válido para um é válido para o outro, não é? Jogamos todos os
canais oficiais fora, ignoramos todos os tratados bilaterais entre os países e bora. Vai e-mail, volta e-mail. Então, ele nesse... Estados Unidos, obviamente, respeita o governo brasileiro, os juízes brasileiros e os foros brasileiros. Isso não é o que está em questão aqui. Não é o que está sendo discutido. E todos os dias tem uma robusta relação bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos, como sempre teve, na qual mandados, ordens judiciais, civil, criminal, vai e vem. Dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos. É uma rotina todos os dias. Tem 3 mecanismos para fazer isso. Primeiro, como isso aqui é uma ação, uma investigação supostamente criminal, você tem o MLAT, Mutual Legal Assistance Treaty, o Tratado de Assistência Mútua Jurídica entre Brasil e os Estados Unidos, que foi celebrado e ratificado, acho que no ano 2001, passado por ambos congressos, um tratado bilateral em força. Ok? Esse é o mecanismo mais comum. Esse mecanismo, como funciona? É uma coisa super simples. O ministro faria o mandato dele, entrega para o Ministério da Justiça em Brasília, que é a autoridade central no Brasil. O Ministério da Justiça encaminha isso para Washington, para a autoridade central que estão designadas no tratado, baixo o MLAT dos Estados Unidos, que é o Departamento de Justiça em Washington. Quando chega lá, o mandado do ministro seria avaliado pelo Departamento de Justiça para determinar se é válido, se respeita as leis dos Estados Unidos, Constituição, etc. E caso esteja tudo ok, passa de Washington para o distrito relevante, nesse caso seria Tampa, que é o Distrito Federal, Tampa, Flórida, onde está a Truth Social e a Rumble. E a promotoria em Tampa, promotoria federal, procuradoria federal, entregaria o mandado para a Rumble. That's simple. E isso é totalmente válido. Ok? Segundo, cartas rogatórias. Você pode escrever para uma corte nos Estados Unidos, então o ministro poderia escrever para a Corte Federal em Tampa e pedir assistência judicial do Supremo Tribunal Federal. Se entende que são gabinetes com amplos equipos, super experientes, que lidam com MLAT, Comissão da AIA e cartas rogatórias todos os dias, múltiplas vezes por dia. Então, fica difícil chegar à conclusão de que está perdido, foi confuso, não entendia como fazer. Né? A terceira opção, ou conclusão razoável, seria que, entendendo que não ia funcionar por outros caminhos, tentaram fazer dessa forma para evadir os controles estabelecidos entre os Estados Unidos e o Brasil, para que os Estados Unidos possa exercer a sua soberania, que é determinar se qualquer ordem de um juiz estrangeiro está entrando nos Estados Unidos, se cumpre com as leis americanas ou não cumpre. Assim como o mesmo deveria acontecer quando uma ordem judicial americana vai para o Brasil. Né? Então, essas são as 3 hipóteses. A gente, espero, possa determinar qual dessas hipóteses é a verdade, basado na participação do ministro no processo no Foro Federal em Tampa. Urgentíssimo, nas vésperas de aprovar um projeto de lei no Congresso norte-americano contra esses ditadores espalhados em vários países, aplicando totalitarismos com esses funcionários públicos, o ministro Alexandre de Moraes faz o seu último pronunciamento com visto americano, porque a bomba já começou pro lado do ministro Alexandre de Moraes. Vocês precisam saber quais foram as decisões antes de aprovar no Congresso a lei para
cancelar o visto do ministro Alexandre de Moraes e de outros funcionários públicos do Brasil e de outros países que semelham a mesma prática do ministro Alexandre de Moraes. Senadores, deputados norte-americanos já começaram a tomar decisões drásticas contra o ministro Alexandre de Moraes. E não para por aí, não. Elon Musk não ficou para trás. Veio junto com força total. É isso que vocês vão ver agora. Vejo o vídeo da fala do ministro Alexandre de Moraes tentando se defender do inexplicável. O gente Alexandre de Moraes diz que as Big Techs não obedecem fronteiras e que elas não são enviadas de Deus. As Big Techs não são enviadas de Deus, não são neutras. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de mandar um forte abraço a todos os patriotas conservadores nos 4 cantos do Brasil e também no exterior. Lembrando que todos os dias nós postamos 3 vídeos, na parte da manhã, à tarde e à noite. Se você não for notificado é porque você não está assistindo os vídeos até o final. Assim diz, né, as métricas do YouTube. Então, para que você seja notificado, assiste os vídeos até o final. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Democracia é um negócio. Assim como as Big Techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. Democracia é um negócio, dizem as Big Techs, porque tudo para as Big Techs é dinheiro, é negócio. Democracia é um negócio. Assim como vendemos carro, vamos vender candidatos. As Big Techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a... Agora veja outro vídeo aqui do ministro Alexandre de Moraes. Olha aqui. O gente Alexandre de Moraes diz que as redes sociais são instrumentalizadas pela extrema-direita. Há uma instrumentalização para as redes sociais por grupos econômicos ideologicamente fascistas de extrema-direita para correr a democracia por dentro. Ou esse é o grande desafio hoje. Há uma instrumentalização das redes sociais por grupos econômicos e ideologicamente fascistas de extrema-direita para corroer a democracia por dentro. Esse é o grande desafio hoje de quem defende a democracia. As redes sociais, instrumentos de uma ideologia nefasta, que é o fascismo, com discurso de ódio, com discurso misógino, com discurso fascista, nazista, homofobia. Como que isso foi possível? A eleição de ontem, na Alemanha, 20% do partido de extrema-direita. E nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando da Alemanha. Como que isso foi possível? O fascismo, a extrema-direita, recuperando o terreno eleitoral. Hoje é o discurso de 20% da Alemanha, de muito mais por cento no Brasil. Veja, esse discurso surgiu por uma revolta contra determinados momentos em que crises econômicas achataram o modo de vida de uma parcela da população. Patriotas, esse discurso que o ministro Alexandre de Moraes fez, essas acusações gravíssimas que o ministro Alexandre de Moraes fez, foi direcionada a Elon Musk também, viu? Porque Elon Musk, poucos dias para trás, fez uma live antes das eleições da Alemanha com esse partido, que o ministro Alexandre de Moraes deferiu essas palavras, né, que eu acho que ele passou dos limites. E por causa dessas palavras, veja quais as decisões que parlamentares norte-americanos, juntamente com Elon Musk, vocês se lembram? Depois da briga de Elon Musk com o ministro Alexandre de Moraes, Elon Musk ficou quietinho, no cantinho dele. A única coisa que ele compartilhou foi o impeachment da manifestação do Lula. Mas agora Moraes passou dos limites. É isso que eu vou ler para vocês agora. Olha só que urgente. Flávio Dino diz que Bolsonaro terá o direito e a ampla defesa após pedido de impedimento por Celso Vilardi. O advogado e os advogados dele e de todos os demais denunciados têm não só o direito, como o dever de exercer ampla defesa. Mas não para por aí não, patrão. Eu vou já direto aqui o assunto aqui, viu?
aonde está pegando lá nos Estados Unidos. Veja quais serão as decisões dos Estados Unidos a partir de amanhã ou até quarta-feira, não sei, viu? Sanções. Sanções contra Moraes, funcionários e também contra o governo do Lula. Olha só. O deputado americano Rishi McCormick pede para Trump cancelar o visto de Alexandre de Moraes. Moraes também é uma ameaça aos Estados Unidos. Peço ao governo Trump e ao Congresso que imponha sanções Magnitsky. Eu já falei dessa lei que tem lá nos Estados Unidos. Eu já postei aqui no canal. Aí algumas pessoas, uma minoria, disse, isso não vai dar em nada não, isso aí é só balela. Pois é. Agora os parlamentares estão em peso pedindo que Donald Trump aplique essa lei. Magnitsky. Proibições de vistos e penalidades econômicas, viu? Proibições de vistos e penalidades econômicas. Essa lei é uma lei muito poderosa, porque ela bloqueia e congela os ativos dessas pessoas, desses funcionários. Vocês se lembram quando Elon Musk disse que Lula iria andar em voos domésticos e também Moraes atrás das grades? Pois é, essa lei aqui tem um poder, se vocês procurarem no canal, vocês vão encontrar esse vídeo que eu postei aqui a respeito dessa lei. E não só dessa lei, como de várias outras leis, né, que tem lá nos Estados Unidos, que poderá enquadrar o Moraes através dessas leis, e também eles, agora quarta-feira, vão aprovar um projeto. Pera aí, que agora eu vou trazer mais informações de outros senadores. Eu tenho que falar um pouquinho para vocês entenderem. Quarta-feira eles vão aprovar o projeto contra esses ditadores espalhados nos 4 cantos do mundo. Esse projeto agora tem a maioria dos congressistas norte-americanos republicanos. Então tudo indica que esse projeto contra o totalitarismo vai ser aprovado quarta-feira. Ele sendo aprovado quarta-feira, automaticamente os vistos desses totalitaristas, ditadores, serão cancelados automaticamente. Tá? Não só do ministro Alexandre de Moraes, não só dos funcionários públicos que trabalharam juntamente com Moraes para aplicar essa censura, mas de todos esses espalhados nos 4 cantos do mundo. Quando eu falo todos, da Venezuela já são, de Cuba, da Nicarágua, e aí vai. Então, a coisa é pior do que vocês possam imaginar. Os Estados Unidos vai dar um checkmate assim, ó, com uma tacada só. Agora vem comigo que tem mais. Olha só aqui, ó. O deputado americano, esse aqui eu já li. Agora aqui, ó, aqui. Brasil. Deixa eu passar aqui a matéria aqui para vocês verem aqui, ó. Olha aqui. O senador americano Mike Lee endossa pedido de sanções a Alexandre de Moraes e anuncia visita de delegação ao Brasil. Foi isso que vocês acabaram de ouvir, viu? Elon Musk compartilhou o post e elogia dizendo, ótimo. Então quer dizer que o senador americano Mike Lee endossa o pedido de sanções a Alexandre de Moraes e anuncia visita de delegação ao Brasil. Aí eu não preciso nem dizer para vocês qual será a conversa dele no pé do ouvido, com Lula e a galera toda. O Donald Trump, juntamente com o vice-presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente esteve na Alemanha, e ele deixou uma mensagem bem clara. Nós não vamos aceitar totalitarismo, censura. Se vocês não parar com isso, nós vamos tomar decisões drásticas. A Europa recuou. Vários outros países meteram um rabinho entre meias pernas. Mas o Alexandre de Moraes Oglande, que depois de quarta-feira poderá se tornar o pequeno, tá aí, né? Tentando a sorte, poderá bater com azar, viu? Então, olha só. Urgente, Elon Musk endossa pedido de um deputado e um senador americano sobre as revogações do visto de Alexandre de Moraes. Ótimo, disse Musk em um post do senador Mike Lee. Então, gente, agora a coisa pegou. Viu? Urgente, deputado Gaia pede investigação contra Lula após ele ter usado dinheiro público para fazer propaganda do governo na TV. Entrarei com um pedido de investigação no TCU contra Lula após ele ter usado dinheiro público para fazer propaganda do governo em rede nacional. O que está acontecendo, gente, é que todos vão cair igual dominó, viu? Na hora que começar a cair Moraes, porque Moraes que sustenta esse desgoverno do Lula, essa petizaiada e esses partidos comunistas. Eles enviam o pedido para o ministro Alexandre de Moraes e aí ele começa a abrir as investigações. Essa semana mesmo eu postei um vídeo onde um partido comunista enviou um pedido para o ministro Alexandre de Moraes investigar o Meta, o Facebook, o Mark Zuckerberg, porque ele não vai mais censurar as redes sociais dele, o Facebook, Instagram e WhatsApp, e também não vai deixar esses comunistas trabalharem como eles trabalhavam em ficar controlando, fiscalizando e punindo a ala conservadora. Então eles estão desesperados, viu? Melhor dizendo,
de hoje até quarta-feira, muita coisa poderá acontecer. Sanções, cancelamentos de vistos, até, né, muita coisa, gente, muita coisa, viu? Quem viver, verá, viu? Deputados do partido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já dão como certa a aprovação de um projeto de lei para barrar Alexandre de Moraes de entrar no país ou até mesmo deportá-lo. O Partido Republicano tem votos suficientes para aprovar o texto tanto no Comitê Judiciário da Câmara na próxima quarta-feira, quanto no plenário da Casa. Além disso, o deputado Rick pediu a Trump que imponha sanções econômicas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Membro do governo americano, Elon Musk questionou no X se Moraes possui bens nos Estados Unidos. Em resposta, o jornalista Paulo Figueiredo disse o seguinte, abre aspas, ele não precisa ter, uma vez que ele seja incluído na lista SND do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, todas as instituições financeiras imediatamente fecham a conta bancária dele, inclusive no Brasil, para que não sejam alvo de sanções secundárias. O presidente Trump pode fazer isso a qualquer momento a seu critério através da lei Magnitsky. Elon Musk então reagiu à explicação de Paulo Figueiredo, abre aspas, interessante, fecha aspas. O homem mais rico do mundo também interagiu com outra postagem na qual Naufal questiona se Moraes, abre aspas, teria tirado o dinheiro dele dos Estados Unidos, fecha aspas. O bilionário respondeu, abre aspas, parece que ele está tentando esconder seus ativos, fecha aspas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Muito obrigado, Mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical.